movimento batalha espiritual, a gente já pode começar já, Ednilson? Você quer aguardar mais um pouco? Não, eu acho que a gente pode começar. Vai chegando outros e vão adentrando aí a transmissão. Certo. Olha, Vamos acompanhando. a respeito do assunto, movimento batalha espiritual, eu tenho algumas considerações introdutórias antes de a gente entrar propriamente no assunto batalha, movimento, né, batalha espiritual. A primeira observação que faço a nível de introdução é que nós fazemos uma crítica ao movimento batalha espiritual não quer dizer que nós negamos a realidade da batalha espiritual à luz das Escrituras. Lembrando que a nossa crítica são as ideias, doutrinas, não é assim? Essa é a primeira observação que faço. Acreditamos na batalha espiritual, está nas Escrituras e é inquestionável. Está no Antigo Testamento, está no Novo, está nos Evangelhos, a batalha espiritual, está nas cartas de bem claro, meus irmãos, criticar o movimento não é o mesmo que duvidar da existência da batalha espiritual. Segunda observação, a nível de introdução, é que as nossas críticas são direcionadas a ideias. Longe de nós, só colocar no 1. Tá? Longe de nós dizer se você é da igreja A ou B, você não é um salvo, você não é um crente em Jesus. Nosso propósito aqui é refutar ideias, tá bom? Ideias, pensamentos, doutrinas humanas. Então, se a pessoa é um crente, adere a esse movimento e ela é uma pessoa salva em Cristo, não é o nosso propósito aqui nesse vídeo, longe de nós falar se alguém é salvo ou não salvo. Esse mérito aí não pertence a nós. E a terceira observação que faço, não, tá bom, só essa mesmo. A terceira eu risquei, né? É só essa mesmo. Primeira observação, acreditamos na batalha espiritual, não no movimento. E a segunda observação, a nossa crítica é a ideias e não a pessoas, quanto a caráter, se a pessoa é um mau caráter ou não. Hoje eu tenho duas missões. A primeira é falar sobre a origem desse movimento batalha espiritual e os seus desdobramentos. E o nosso presbítero Ednilson ficou com abacaxi, ele que vai desconstruir aonde está o erro desse movimento à luz da Bíblia, aonde eles pecam, né? E os irmãos fiquem à vontade para perguntarem. Thalita me disse que a minha imagem está aparecendo. Você, não, para mim está beleza aqui. Vamos lá. Em relação à sua origem, né, vale destacar algumas coisas interessantes. Primeiro, é que não se sabe a origem exata do movimento batalha espiritual, porque ele sempre existiu de uma certa forma, né? Desde que o mundo é mundo, o misticismo, o abandono das escrituras sempre fez parte do homem. Então o movimento batalha espiritual ser datado é muito complicado. O que a gente pode fazer é pegar alguns exemplos mais próximos de nós, que a partir deles deu proeminência, deu destaque ao movimento batalha espiritual. Por exemplo, um exemplo claro disso é que por cerca do ano de 1920, um missionário chamado James Fraser, um missionário na missão interior da China, fundado por Hudson Taylor, né, o famoso Missões no Interior da China. Esse missionário, o sobrenome Fraser, era um inglês e foi trabalhar no interior da China, em uma tribo animista, né, chamada Lisu. Aí a história dele diz o seguinte: ele percebeu que era muito difícil nessa tribo, no interior da China, as pessoas permanecerem no Evangelho. Ele não tinha dificuldade de ganhar pessoas nessa tribo para Jesus. Ele tinha uma dificuldade de manter essas pessoas, permanecer essas pessoas no Evangelho. De repente ele percebeu que facilmente eles se desviavam e voltavam à sua tribo antiga, sua religião antiga, animista. Lembrando que o animismo, né, é aquela religião, aquela crença em que todos os seres vivos têm espíritos maus e espíritos bons. E esse missionário fez o seguinte: ele foi procurar nas escrituras uma base para reverter essa situação, mas ele não conseguiu. Ele foi nas escrituras. Mas o pior foi o seguinte, meu querido: o Freire chegou à conclusão que deveria confrontar os espíritos malignos para que o evangelho
penetrasse e permanecesse no coração da tribo indígena, né, da tribo no interior da China. Percebe, Ednilson, como começa devagar a coisa, né? Começa devagar. Um missionário, um crente de Jesus, percebeu que as pessoas se firmavam no Evangelho, não encontrou base bíblica para confrontar o que estava acontecendo, e ele tomou a decisão de confrontar diretamente os espíritos malignos, né? Resultado, ele adquiriu, ele percebeu que deu a volta por cima, as pessoas começaram a se firmar. Você sabe, o Fraser, ele é o pai, sabe de que movimento? O que o Fraser fez? Até aí, permaneceu só entre ele conseguiu reverter o quadro. Ele sabia, à luz das escrituras, de o que está por trás dessas religiões, desse paganismo, é os demônios. 1 Coríntios capítulo 10 deixa muito claro isso, que o que está por trás da idolatria, desse paganismo, é os demônios. Aí o que Fraser fez? Foi confrontar diretamente os demônios. Ele disse, não, eu não vou mais orar a Deus para que esses demônios saiam, que as pessoas se firmem no Evangelho. Eu vou confrontar os demônios em nome de Deus. Aí daí surgiu a oração de guerra. Já pensou? A oração de confrontação direta a Satanás. Por esse missionário, nada ia se propagar, nada ia crescer, ele não tem nome, não era pouco conhecido. O pior não foi isso, o pior foi que encontraram o diário desse missionário, rapaz. Todas as suas anotações, suas orações de guerra. O que aconteceu? A esposa de Hudson Taylor, a viúva, né? O Hudson Taylor já tinha morrido, publicou o diário desse bendito como um livro. Aí, ponto, meu querido. Quando a esposa de Hudson Taylor pegou o diário desse missionário, colocou como livro e espalhou para o mundo, aí se tornou conhecido a oração de guerra e deu início ao movimento batalha espiritual com muito mais ênfase do que nós conhecemos. Aí daí, Ednilson, aí vem as notícias ruins, vem os desdobramentos disso. Nós vemos um pouco a sua origem, datada em 1920, com esse missionário, tendo a ponte para que o mundo viesse a conhecer o movimento de batalha espiritual, a viúva de Hudson Taylor. Aí a desgraça começa aqui, meu querido. Esse movimento precisava de bases para se alastrar. Rapaz, vamos usar o que como fundamento para o movimento de batalha espiritual? 3 bases, 3 pilares. Os proponentes desse movimento passaram a usar, para dizer se era válido ou não o movimento batalha espiritual. Olha as bases, Ednilson. Pense nas bases, viu? Primeira base, as experiências pessoais. Eles passaram a criar doutrinas à base de experiências pessoais. Por exemplo, um indivíduo estava ouvindo uma determinada voz de alguém, espírito, ou então foi dormir com fome, não se sabe. Aí ele percebeu que se ele gritasse para que essa voz fosse embora, a voz sairia. Aí esse ato passaria a entrar dentro do movimento de batalha espiritual. Ou seja, as experiências é que ditam as regras, é que ditam as doutrinas desse movimento. Segundo pilar, para embasar o movimento de batalha espiritual, eram as revelações dos próprios demônios. É aqui que a coisa fica feia. E passou a existir entrevistas com os próprios demônios com o movimento de batalha espiritual. Eu presenciei isso várias vezes pela televisão brasileira, tá bom? Aqui não foi o que me disseram, aqui não foi o que eu li, foi o que eu vi. Entrevistas de demônios, perguntando ao demônio o que você quer na vida dessa pessoa, como foi que você entrou na vida dessa pessoa. Quer dizer, o movimento... Exato, de onde você veio, qual o seu nome. Quer dizer, as bases, os pilares para o movimento de batalha espiritual são as experiências pessoais, o que os próprios demônios revelam, né? As pessoas alguns eram pai de santo, mãe de santo, aí se convertiam. E esses mães de santo tinham os nomes dos demônios. Eles tinham o Tranca-Rua, Pombagira, e tem mais, Chucaveira. São os nomes que os próprios demônios disseram aos pais de santo. Aí os pais de santo, alguns deles, se converteram e passaram isso para o meio evangélico. Quer dizer, o primeiro pilar desse movimento, as bases do movimento de batalha espiritual, são experiências pessoais. Segundo, são informações que os
próprios demônios passavam, pelo amor de Deus. E o terceiro pilar do movimento Batalha Espiritual é as pesquisas psicológicas. Olha que coisa triste isso. As pesquisas psicológicas eram feitas com pessoas frágeis emocionalmente, ou até possessas por demônios. Ou seja, eles tinham dúvidas sobre determinado assunto, sobre o poder do demônio, a atuação do demônio em determinada área. O que os pastores da batalha espiritual faziam? Registravam. Eles chegavam com uma pessoa possessa e perguntavam: "Ei, me diga uma coisa, por que vocês estão agindo nessa área, nessa região? Como vocês estão agindo?" E o demônio, claro, o pai da mentira, falava na boca dessas pessoas. E o que os pais do movimento Batalha Espiritual faziam? Registravam as palavras desse demônio. Isso está publicado em livros, isso está em artigos, isso está nas pregações desses indivíduos do movimento Batalha Espiritual. Então, esses são os pilares. Aí vem os desdobramentos, Edmilson. Aí pronto, meu amigo. Como é que você para uma coisa dessa? É praticamente impossível parar, é impossível até calcular aonde chegou o movimento Batalha Espiritual. Existem as orações que fazem parte da batalha espiritual, quando você começa a repreender Satanás onde não tem. Os nossos louvores passaram a decretar e determinar que os demônios saiam. Tem um pastor muito famoso, eu não vou dizer não por uma questão de ética, Marco Feliciano, da Assembleia de Deus. Ele tem uma oração dizendo o seguinte, ele diz: "Olha, aonde tiver um demônio num raio de 5 quilômetros, eu vou dar 5 segundos para você sair, senão você vai ser fumegado." E depois ele terminava gritando, renova, terminava gritando. Aonde foi que Marco Feliciano aprendeu a dizer uma circunferência, um certo território, né, de 5 quilômetros, dizer que os demônios têm que... Ele aprendeu com quem? Foi com Jesus? Foi com o apóstolo Paulo? Foi a oração do Pai Nosso? Não, é do movimento Batalha Espiritual. E por último, para encerrar aqui a minha participação introdutória, depois a gente volta, a abrangência. Isso fez parte até do misticismo dentro da casa de Deus. Os próprios cristãos passaram a atribuir a Satanás o que a Bíblia nunca atribuiu. Como, por exemplo, passaram a dizer que doença é coisa de Satanás, pobreza é coisa de Satanás, prostituição é coisa de Satanás. Tudo que era pecado nas Escrituras atribuído aos homens, o movimento Batalha Espiritual passou a atribuir a Satanás, passou a atribuir ao diabo. E nós passamos a ser instrumentos, passamos a ser cavalos, né? Olha a desgraça que o movimento Batalha Espiritual passou a fazer. Tirou o homem de cena e colocou o diabo como proponente, como responsável por todas as coisas ruins. E Ednilson, pode decretar, até hoje, há cristãos que não tomam remédio, porque dizem que o remédio é uma coisa de Satanás. Isso é oriundo do movimento Batalha Espiritual. Tem crentes que enfrentam a depressão e não entendem que a depressão ela é uma coisa física também. É uma falta de um hormônio, claro que eu estou falando com base naquilo que leio. O próprio Augusto Cury ele chegou a explicar muito bem isso. Você também, Ednilson, é um exemplo disso. De que é uma falta de hormônio. E quando você toma determinado medicamento, o seu organismo passa a produzir o alívio, passa a produzir o equilíbrio mental, que produz até a depressão, a ausência desse hormônio. O que os cristãos que abraçaram a teologia, né, essa batalha espiritual fizeram? Não, é do demônio. Não tome medicamento que é coisa de Satanás. Isso trouxe para nós, até hoje, um prejuízo espiritual enorme na vida do povo. Então eu falei um pouco sobre a origem do Batalha Espiritual, as bases do Batalha Espiritual. Eu não citei a Bíblia, Ednilson, sobre Batalha Espiritual, porque a Bíblia para eles é secundária, né? Eles citam a Bíblia, não quero aqui negar, eles citam a Bíblia, é verdade, eles citam. Mas eles não têm compromisso com a exegese, com a interpretação, eles não têm propósito com isso. E eu concluo as minhas palavras aqui, de que hoje é muito difícil reverter o que a batalha, o movimento Batalha Espiritual fez na igreja. Um dos movimentos mais conhecidos deles é o movimento territorial. Eu vou concluir com isso.
que é aquele G12, famoso G12. O G12 começou com uma revelação, o indivíduo teve uma revelação, de que se Jesus Cristo começou a trabalhar com 12, então nós também devemos trabalhar com 12. O único pecado desse movimento batalha, né, o G12, para ganhar território como Cristo fez, é que nem os apóstolos tiveram essa revelação, né? Porque Paulo não trabalhou com 12, trabalhou com 12 discípulos, né? Eu não sei porque que eles passaram a acreditar nisso. E que teve de igreja abraçando a causa, o que teve de homens de Deus combatendo esse pensamento. E infelizmente, os que combateram o movimento G12, que está dentro do movimento Batalha Espiritual, foi tido como incrédulo, pastor carnal, você não entende de evangelização, de missões, mal sabendo eles que o que está por trás desses movimentos nada mais é do que movimento de batalha espiritual que não tem compromisso com as Escrituras. Edenilson, dito isto, como combater à luz das Escrituras, aonde eles pecam, onde eles erram, o que você tem a nos dizer? Tá, vamos lá. Bom, assim, onde estão os erros, né? Eu ia começar a partir dessa onda. Onde estão os erros da batalha espiritual? Primeiro, a ideia central, né? A ideia central do movimento Batalha Espiritual é que o diabo, Satanás e os seus anjos exercem um poder magnífico e excelso sobre a raça humana, inclusive sobre os cristãos. E esse poder, na visão da batalha espiritual, ele é tão grande que ele chega a comprometer a visão hermenêutica que a gente tem da soberania de Deus, né? Então, assim, nós sabemos que Deus é soberano e que a Bíblia é uma das coisas que a Bíblia mais demonstra em todo o seu conteúdo, em todo o seu contexto, é a soberania de Deus. A soberania de Deus começa lá em Gênesis 1, né? Quando Deus está fazendo a terra, criando o universo. Sim. E aí nós vemos que a Bíblia inteira enfatiza a soberania de Deus. Mas a batalha espiritual, ela compromete a forma como ela dá ênfase à ação do diabo sobre a raça humana e sobre os cristãos também, compromete essa visão da soberania de Deus. Porque o diabo, na visão da batalha espiritual, ele tem um nível considerado de autonomia. A gente sabe que o diabo tem poder. Agora, poder e autonomia são coisas distintas. O diabo tem poder, é verdade, e ainda mais se comparar com o ser humano. Ele é mais poderoso do que o homem, mas ele não tem autonomia. Mas a batalha espiritual, ela começa a dar autonomia ao diabo. Existem coisas que ele faz arredio da vontade de Deus. Existem coisas que Satanás faz e Deus não pode impedir, sendo mais diretamente. Então, o que eles dizem, no caso, né? Exatamente. Essa é uma visão, digamos assim, meio que central das doutrinas, né? O diabo, ele exerce um certo poder e com autonomia. Ou seja, ele faz coisas de forma autônoma. Ele faz o mal, digamos assim, um considerado nível de autonomia para fazer o mal. Quando, na verdade, a Bíblia é muito clara quanto ao controle de Deus sobre a ação de Satanás, né? Satanás, ele
só age até onde Deus permite, né? Isso é muito claro na história de Jó, né? Quando o diabo se apresenta diante de Deus, e que Deus pergunta a ele por Jó e mostra que ele é fiel, e aí o diabo então propõe a Deus para provar Jó, né? Então a gente Sei. percebe que o diabo não pôde provar Jó até que Deus autorizou, né? Quando Deus autorizou, não, então vá lá e prove. E foram duas etapas. Primeiro, nos bens materiais. Aí Jó disse, porque eu só tirei... Aí o diabo disse, não, o senhor só deixou eu tirar os bens materiais e deixou eu tocar na saúde, né? Aí é quando Deus Ele é sempre autoriza de perguntando, novo. né? Então, assim, o diabo, ele... Eu vi uma expressão recente que eu achei assim um pouco esdrúxula, mas tem um pouco de sentido. O diabo é uma espécie de cachorro raivoso que está preso numa coleira, e quem está na ponta da coleira é o senhor, né? Quem Então o disse isso foi cachorro está lá, Lutero. foi Lutero, né? Foi. Partindo, vai para cima, mas o dono do cachorro está lá segurando na outra ponta da coleira e só deixa ele ir até onde ele quer, né? Então, Verdade. assim, é o diabo, assim, a ação do diabo. Ele não tem autonomia, ele tem poder, mas não tem autonomia. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus é quem manda e quem controla e quem governa o mundo material e também o mundo espiritual, né? Então, a partir daí, nessa visão de que o diabo tem uma autonomia para agir, aí eles constroem a explicação para diversas questões da vida, que a gente, é explicação essa que a gente adquire estudando sistematicamente a Bíblia, né? Por exemplo, qual a explicação para o sofrimento humano? E mais especificamente para o sofrimento do cristão, que a gente tem que pensar de forma separada. O ser humano, de um modo geral, sofre, mas o cristão também sofre, né? E aí, será que o ser humano sofre, o ser humano sem Deus sofre porque está sem Deus, mas o cristão também sofre, né? Então, são questões que Deus, na sua palavra, revelou tudo. Mas aí o camarada não tem esse conhecimento, aí então ele busca essa explicação mais fácil, né? Uma explicação mais fácil, e aí foi o que, como você explicou aí, foi como surgiu o movimento Batalha Espiritual, de se explicar uma série de questões a partir de teorias do mundo espiritual, de como o mundo espiritual funciona. Então, vamos explicar por que o mundo sofre, aí, por uma ação diabólica. E como isso se dá? Aí tem várias maneiras, né? Aí eles criaram uma porção de Rapaz, coisas, como aqui tá bom. o pecado herdado, né? Você herdou, você está sob um mal, como consequência de um pecado que um ancestral seu cometeu. Ele abriu uma brecha para o demônio entrou no gene da sua família e foi passando de geração para geração. E aí você, coitado, sem ter feito nada, teve que nascer com o diabo, o demônio nas costas, né? O A pecado maldição herdado, hereditária, não é isso? a maldição hereditária, né? A possessão do cristão, né? É outra forma deles explicar. Não, é porque o cristão, mesmo sendo cristão, ele pode ser possesso. É claro que para isso eles tiraram a expressão possessão diabólica, né? Eles entendem que a Bíblia não fala em possessão diabólica, fala em demonizar. Ou seja, a pessoa não está endemoniada, ela está demonizada. E aí o que eles dizem? Não, você está demonizado, quer dizer que em determinadas áreas da vida você deu lugar ao diabo e o diabo assumiu o controle. Isso eles dizem dos cristãos. O que a doutrina deles diz? Olha, mesmo sendo cristão, você pode ser demonizado. É uma forma dele chamar endemoniado. Mas não de forma total.
parcial. Você é endemoniado parcialmente. Como é isso? Por exemplo, o cara não dá o dízimo no primeiro mês, o segundo, o terceiro mês, aí ele deu brecha para que o diabo assumisse o controle daquela área da vida. Então, a partir dali, ele não vai dar o dízimo enquanto ele não repreender o Satanás, porque é o Satanás que está controlando aquele negócio e que impede dele dar o dízimo, né? Isso é a visão deles com relação à possessão diabólica do cristão. Então, eles acham que o demônio também pode possuir o cristão, né? Também pode possuir o cristão, né? E aí, assim, como é que a gente refuta isso? Primeiro, a gente começa refutando pela hermenêutica bíblica, né? É o seguinte, você não pode adquirir, você não pode crer numa doutrina que não tenha total fundamento nas Escrituras. Ou você não pode crer em fatos do mundo espiritual que não tenham sido revelados por Deus. As Escrituras são elas consistem na revelação soberana e completa de Deus, assim, completa para nós. Era tudo que Deus queria revelar, tudo que Deus queria revelar para nós está nas Escrituras, está nas Escrituras. Então, tudo que Deus queria que nós soubéssemos a respeito dele e a respeito do mundo espiritual está nas Escrituras. Então, qualquer coisa que se diga de Deus ou do mundo espiritual que não esteja nas Escrituras, ou que seja contrário ao que está na Escritura, ou mesmo que não seja contrário, mas que não tenha base nas Escrituras, mas deve ser refutado e rejeitado. Quer um exemplo bem interessante? O nome que eles dão para os demônios, né? Que a batalha espiritual dá nome, é demônio, né? Tranca-rua, Zé Pilim, sei lá como é que ele chama, né? Tem um lá do adultério, que eu não me lembro agora. Pombagira. Pombagira, pronto. O da morte é em Chucaveira. Pois é. De onde eles tiraram esses nomes? Dos terreiros de Macumba. Imagine que você adquire uma doutrina que, além de não ser da Bíblia, é do terreiro de Macumba, né? Que coisa, veio do terreiro de Macumba. Então, se na Bíblia não tem nome de demônio, pode até ser que eles tenham nome, mas eu não posso acreditar nesses nomes. Eu não posso acreditar que existe um demônio chamado Chucaveira, Tranca-rua, Pombagira. Eu não posso acreditar, porque a Bíblia não cita esses nomes, só se a Bíblia disser. Pode até ser que eles tenham nome. Mas é o demônio mesmo que diz. Meu amigo, você vai acreditar no demônio, né? Você vai acreditar no demônio. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. E tem outro texto melhor ainda. A Bíblia diz que Satanás mente desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Aí como é que eu vou acreditar numa coisa que o diabo diz, né? O diabo diz, estou lembrando agora do que você falou, que a gente viu na televisão, os camaradas entrevistando Satanás e os seus demônios, né? E conversava com ele e dizia, você veio de onde? Isso é quando era bom, né? Porque de vez em quando ele dizia, eu vim da igreja do outro lado da rua, né? Eu vim lá da outra igreja. Dizia não, ainda dizem, né? Quer dizer, aí... Eu sou da igreja da oposição. E você gosta de lá? Eles gostam, né? Eu gosto. E daqui não gosta não, porque aqui tem unção, você é um homem de Deus. E aí, assim, aí você já tem uma aberração, porque você está acreditando no que Satanás diz, né? Se a Bíblia diz que ele mente desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Ainda que eles estejam realmente falando com Satanás, que em muitos casos talvez nem seja, né? Seja pura arte cênica, né? Teatro. Em alguns casos pode ser que seja o demônio mesmo, mas é também combinado com o demônio. Agora, como é que eu vou acreditar numa coisa que um sujeito viu do demônio, de Satanás? Aí eu tenho a Bíblia, que é a palavra de Deus, para crer e não creio. Creio no que Satanás diz. Que coisa, né? Que aberração. Então,
muitas das doutrinas deles não são tiradas da Bíblia, e para piorar, muitas das doutrinas, segundo eles, como você mostrou aí, foram escritas a partir do que o próprio diabo disse, né? O que o próprio Satanás disse, e os seus demônios. Poxa vida, além de não ser da Bíblia, ainda é conversa de demônio, né? Então, a Bíblia, ela revela tudo o que nós precisamos saber acerca de Deus e do mundo espiritual. Se não está na Bíblia, eu tenho que rejeitar. Eu sou obrigado, como cristão, como discípulo de Jesus Cristo, tenho que rejeitar. Né? Tenho que rejeitar. A outra coisa que é muito aberrativa, né, é você achar que um cristão, uma pessoa convertida, né, pode ser afetada pelo demônio da forma como eles dizem que é, né? Uma pessoa convertida ser afetada, ter a vida controlada por ele, ser possesso, ser possuído, isso não tem fundamento nenhum nas Escrituras, né? Não tem fundamento nenhum nas Escrituras. Eu li aquele documento que você me mandou do Augusto Nicodemos, e ele usa um texto bem interessante, né? Segundo aos Coríntios 5:17, né? Se alguém está em Cristo, segundo aos Coríntios é a primeira, segunda, né? Segundo aos Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ele deu ênfase à questão da criatura, né? Ele mostra que o termo criatura seria muito melhor traduzido por criação. Então, em Cristo, nós somos feitos nova criação. Um novo homem foi feito. E a Bíblia diz que esse homem agora é celestial. A Bíblia diz que esse homem agora é herdeiro de Deus. Que esse homem é co-herdeiro com Cristo. Que esse homem novo é cheio do Espírito Santo. E quando eu lia isso de Augusto Nicodemos, eu percebi que ele ainda esqueceu de dar outra ênfase, muito melhor ainda, que é a expressão está em Cristo. Se alguém está em Cristo, quer dizer, nós estamos em Cristo, nós que nos convertemos estamos em Cristo. Como é que uma pessoa em Cristo pode receber um demônio, pode ser possuída pelo diabo, pode ter a sua vida controlada pelo diabo, pode ter determinados comportamentos regidos pela ação do diabo? Não, eu não dou o dízimo porque é o diabo que não deixa. Ou até possuída pelo demônio, né? Que eles chegam a mais ou menos nessa dimensão. Alguns mais defensores, mais enfáticos, chegam a defender que o cristão, mesmo convertido, pode ser possuído. Então, não é possível, porque a pessoa está em Cristo. Agora o Espírito Santo habita nele. Como é que vai habitar o Espírito Santo e o Espírito do diabo no mesmo corpo? E o Espírito satânico no mesmo corpo? É impossível isso acontecer, né? Então, se alguém está em Cristo, não tem a possibilidade de ser possuído pelo demônio, né? Em hipótese alguma. E essa questão do pecado hereditário, do pecado herdado, né? É outra coisa absurda, que não tem fundamento nenhum, né? Não tem cabimento, não tem base bíblica, né? Não tem base bíblica. Eles usam aquele texto lá de Deuteronômio que diz que eu visito a maldição do pai nos filhos até a terceira geração, mas o texto continua dizendo que o mesmo Deus que visita a maldição dos filhos até a terceira geração, ele diz que visita até a 1000ª geração nas bênçãos. E diz também que se o pai, no mesmo texto, que se o pai, se o filho, mesmo tendo visto os erros do seu pai, se converter a Deus, né, e se arrepender dos seus erros, será totalmente perdoado e aceito por Deus, né? Então, o mesmo texto que eles usam é quem refuta eles. Não existe isso de pecado herdado. Algumas exceções, eu lá em Natal conheci umas pessoas que tinham acesso
Saíram da nossa igreja, inclusive, por isso. Foram atrás dessas batalhas espirituais. Ele me disse que estavam participando de umas sessões que ficavam a noite toda no escuro para fazer uma meditação regressiva. Nessa meditação regressiva, eles iam descobrir qual foi o pecado que o ancestral dele cometeu para que ele pudesse se arrepender daquele pecado para que saísse a maldição da vida dele, né? E outra coisa que eles muito enfatizam é a ação do diabo no sofrimento humano, né? E no pecado também, né? Tanto no sofrimento como no pecado. A ação diabólica no sofrimento humano. Na prática, o movimento Batalha Espiritual acredita que toda de Satanás, né? Ou seja, não é consequência dos erros que nós cometemos e nem é a disciplina e punição de Deus. Enquanto que a Bíblia assegura que as principais razões do sofrimento humano são essas duas que eu citei, né? Essas duas. Ou nós sofremos consequências pelos nossos erros, né? Por exemplo, se você fuma, o resultado, e muitas vezes muito breve, é você ter um câncer, é você morrer do fumo, né? Então, do seu erro resulta uma consequência, um mal terrível. Verdade. Então, uma das causas do sofrimento humano são os nossos próprios erros, são consequências dos nossos erros. E outra, como a Bíblia revela, é o juízo de Deus, né? O juízo de Deus sobre a degeneração, sobre a rebelião humana, né? A rebelião humana chega a um nível em que Deus tem que derramar pelo menos uma porçãozinha do seu juízo, né? Veja o exemplo de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Deus disse a Abraão que os pecados de Sodoma e Gomorra tinham chegado no céu, né? Então, subiu tanto que chegou lá e aí não tinha mais como, Deus tinha que destruir aquelas cidades. Então, e esse juízo de Deus que a gente vê aqui na Terra é apenas uma parte dele, né? Porque o juízo mesmo vai ser na eternidade. Na eternidade. A gente diz assim, a gente faz uma pergunta, a gente que faz o mal na Terra, paga na Terra ou paga na eternidade? Paga nos dois, meu filho, nos dois. Paga aqui, porque já tem as consequências dos seus erros, tem um pouco da justiça de Deus já sendo aplicada aos seus erros, e na eternidade o preço é mais alto. Ok? Ok. Pronto, Arthur, da minha parte... Ednilson, é o seguinte, a batalha espiritual, ela infelizmente influenciou todo o meio evangélico, né? Observe que os hinos, alguns louvores que falam sobre guerra, falam sobre uma confrontação direta com Satanás, né? Nós vamos vencer o inferno, vamos vencer o inferno. E a Bíblia nunca apresenta o inferno como reino de Satanás. A Bíblia apresenta o inferno como lugar de punição do diabo. Sempre apresenta o inferno como local de punição. Né? Punição. E, infelizmente, chama-se o reino de Satanás o inferno. E não é verdade. Outra coisa que nos influenciou também, influenciou até hoje, são as nossas orações. Né? A oração de guerra. Até hoje eu oro, influenciado pela batalha espiritual, sem perceber, na sutileza. Por exemplo, eu estou orando, hoje está até instintivo isso, vou pedir a Deus para tirar. Mas eu já vi muita gente orar assim, Senhor, repreende nesse local toda ação do mal, né? A gente não ora assim? Isso não é pecado você orar dessa forma, não é nenhum problema. Agora a questão é, aonde a gente vê uma oração modelo dessa forma nas Escrituras, né? Quando você vai ver a oração de Jesus, Jesus diz assim, Pai, livra-nos do mal. Né? Quando você vai ver os apóstolos, a confrontação ela é direta. Quando existe uma possessão demoníaca, aí você vai dizer, saia em nome de Jesus. Mas a gente ficou influenciado por isso. Né? Outra coisa também, Denilson, que vale a pena acrescentar, não, é só mesmo ratificar. É que eles tiraram de Deus o movimento, pelo menos tentaram, né? Claro, mas não conseguem. Tirar de Deus
o poder que Deus tem disciplinador. Você falou nisso já agora no finalzinho. E é verdade. Além de tirar de Deus o poder disciplinador, por exemplo, você bateu o carro. Meu amigo, você teve uma noite ruim, não dormiu bem, é um péssimo motorista. Ou então, realmente, é aquele chamado aquaplanagem, não é assim? Quando o pneu derrapa sobre a água e, infelizmente, você perde o controle. Por um momento de batalha espiritual, não. Foi um demônio que entrou nos motores do seu carro e colocou você para bater. Outra coisa, você não vigia com mulher, você é um homem, não vigia com o sexo oposto, quanto aquilo que você conversa, quanto a locais certos para se estarem, com você casado. Aí, resultado, você abre brecha para um adultério, você falta vigilância da sua parte. Aí o que o movimento de batalha espiritual diz? Não, foi o demônio do adultério que entrou, que invadiu os seus pensamentos e fez com que você adulterasse. Isso rouba de nós uma oportunidade importantíssima de arrependimento. Em vez de nós dizer que foi o diabo que nos colocou para cair, é nós olharmos como o próprio Davi fez. Pai, eu pequei contra ti, eu somente. E olhe que Davi já sabia o que era a influência de espíritos malignos. O próprio Davi, que também escreveu parte dos livros da Bíblia, ele sabia que quando Saul estava em possesso demoníaco, pegou uma lança e lançou para matar Davi, Davi sabia que ele estava por espírito maligno. Por que Davi, no Salmo 51, não disse isso? Pai, eu pequei, mas foi um espírito maligno que me fez adulterar com Betseba. Porque Davi sabe que o diabo ele apenas aproveita o que já está dentro de nós. O que já está dentro de nós. E o que o diabo sempre fez e vai fazer. Outra questão, isso é o pecado de adultério, outra coisa que eles dizem em relação à doença. É impressionante como tudo que é doença é de Satanás. Tudo que é doença. O rei Uzias, né? O rei Uzias, no tempo de Isaías, contemporâneo de Isaías, ele inventou de oferecer no altar uma oferta que não era da alçada dele. Era um rei, não era um sacerdote. Quando Uzias saiu do templo, na testa de Uzias estava a manchazinha de lepra. Quem colocou aquela lepra em Uzias? O próprio Deus. O próprio Deus. Aquele cego de nascença, não me lembro se foi o cego de nascença, foi o cego de nascença em João 9. Os discípulos perguntaram assim, Jesus, quem pecou para este homem nascer dessa forma? Foi ele ou foi os seus pais? Jesus disse, não, nem foi ele, nem seus pais. Mas foi para que Deus revelasse a sua glória. Ou seja, há enfermidades que mostram a glória de Deus em nós. Como? Mostrando que nós somos passageiros, nós somos peregrinos, aqui não é o nosso céu, nós não somos imunes, crente adoece. Pelo amor de Deus, irmãos, o que tem de cristãos botando na conta de Satanás... Ei, só uma notazinha de rodapé aqui, né? Eu não sou aqui advogado do diabo, não, viu? Porque meu propósito aqui é dizer que tem coisas que realmente é o diabo que faz e outras somos nós, é culpa nossa. E eu concluo aqui a minha palavra em relação a esse negócio de doença. Tem um barulhozinho aí, estou ouvindo. É engraçado, eu acho mais engraçado em relação à doença, é as doenças diagnosticadas. Meu amigo, uma doença diabólica, ela não vai ter tratamento, ela não vai ter cura. E graças a Deus, muitas das nossas doenças são tratáveis. Está com dor de cabeça, aí passa uma dipirona, passou a dor de cabeça. Mas se é um demônio que está lhe causando dor de cabeça, não é a dipirona que vai fazer você ficar bom. Você tem que repreender em nome de Jesus, né? Se é o demônio que está causando uma dor na sua perna, não é um relaxante muscular que vai melhorar a sua dor, meu filho. É repreender em nome de Jesus. Peça a Deus misericórdia para que essa dor passe. E se for Deus que estiver colocando essa doença? E aí? E se for Deus disciplinando o seu povo? E se for Deus querendo nos ensinar sobre quebrantamento, humildade, como foi o caso do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 12, orou 3 vezes a Deus para que tirasse o espinho na carne. E Deus disse, não,
Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza e a minha graça te basta. Minha graça te basta. Então, se os amados ouvintes, né, nós temos aqui um bom número de irmãos nos assistindo. Thalita está dizendo o quê? Thalita diz, bem, se afasta um pouco da câmera. Rapaz, eu estou vendo minha posição bem no ângulo. Você está vendo também, Denis? Ou minha cabeça está cortada? Corta um pouquinho da testa. E na minha está perfeito aqui. Na minha imagem está perfeito. Se os amigos têm alguma coisa a perguntarem, vocês estão ouvindo, sobre a temática, alguma dúvida, pastor, não entendi esse ponto, seja eu, seja o presbítero disso, a gente está aqui para ajudar. Estamos aqui para ajudar. Nós temos aqui a participação de Thalita, o pastor Davi está acompanhando nossa transmissão, Thalita Lima acompanhando, Thaleson Fernandes, e Deusa, deixa eu ver aqui, Carlos Galante acompanhando nossa transmissão, Bruno Jefferson, Netinha Alves, a nossa professora Gilmara, João Marcos, acompanhando nossa transmissão, Evangelista Givaneto Mendes, Thales Fernandes, Edivan e Saúde. Eu acredito que está muito bem esclarecido, viu, Ednilson? Deixa eu ver aqui quem mais. Tem uma equipe nos ouvindo. Você consegue ver mais alguém, Ednilson? Pode ficar à vontade. Não, esses aí que você citou. Thalita, sua esposa, disse aqui, eu vi na TV um pastor que expulsou o demônio da burrice de um jovem. Eu também lembro desse negócio aí. Foi, ela não passava em Enem. Na verdade, era antes disso, ela não conseguia nem tirar notas boas na escola. E a mãe trocou de escola, foi para outra. Aí levaram para o missionário Soares. Isso foi televisionado. E a Soares orou pela moça, e ela ficou possessa, né? A jovem, né? Ainda na época. E ele disse que hoje essa jovem é missionária, viu? Se formou-se e tudo. Vamos lá, vamos supor que seja uma experiência, né? É uma experiência. Essa experiência vai mudar os princípios bíblicos? Não, eu não posso submeter uma experiência às doutrinas basilares da Bíblia, de forma nenhuma. Criar uma doutrina a partir de uma experiência pessoal, né? Não tem cabimento. Exato. Vamos supor que nesse caso, realmente era um demônio que estava dominando não só os impulsos dessa jovem, como o seu anseio. Isso aí é o de menos. Mas o que eu não posso dizer é que todo mundo que não passa no Enem e que é ruim na escola é um demônio da burrice, né? A gente não pode criar uma doutrina dessa. Quando os defensores da batalha espiritual atribuem a uma ação diabólica o cometimento do erro humano, do pecado, né? Também está afetando a responsabilidade do homem diante de Deus, né? Porque, nesse caso, você não peca porque você foi atraído pelo pecado que está dentro de você mesmo, como diz as Escrituras. Não, você peca porque o diabo faz você pecar, né? Satanás faz você pecar. É evidente que a gente não pode esquecer, deixar de falar, que a Bíblia claramente demonstra a participação de Satanás na tentação, né? A Bíblia diz que nós somos tentados por 3 coisas: pela carne, pelo mundo e pelo diabo. A carne aqui é a tentação que advém da nossa concupiscência, né? Da nossa natureza pecaminosa. Sei. O mundo, as coisas que estão aí ao nosso redor, à vista, né? Que a gente pode ver e que são pecaminosas, mas que são atraentes. E o Satanás, pegando essas 2 coisas, né? Ele a incentiva, digamos assim. Mas aí há a responsabilidade humana nisso, né? Quer dizer, nós temos 3 tentações e podemos atendê-las ou não. E não como eles defendem, que é o diabo que tem o controle. Quer dizer, você adultera, não porque você quer adulterar, mas porque um espírito maligno do adultério faz você adulterar. Isso aí essa doutrina, ela afeta diretamente a responsabilidade humana, né?
ela tira a responsabilidade Sim. humana. Não. Você adulterou porque você cobiçou, atendeu a tentação que veio do diabo, que veio da carne, que veio do mundo. Por isso você adulterou. Né? Não foi Exato. porque o diabo obrigou você a adulterar. Ednilson, suas considerações finais, depois eu direi as minhas, para a gente orar É uma hora encerrando. também aqui, é? Eu não sei, Ednilson. Eu não sei, acredita? Vamos saber agora, né? Vamos saber Sim, você agora. diz a live. É mesmo, né? Na minha mente a gente ainda está no Instagram. É. Ainda Vamos está ver no se a gente Instagram. passa de uma hora. É. De É qualquer forma, verdade. também, quando chegar aí uma hora, se não cair, a gente encerra, né? Conforme está acertado, que Correto. seria uma hora, né? Correto. O que eu peço a Deus, Ednilson, um dos maiores remédios, né? Vou usar essa expressão, que evita do crente cair nesses modismos, é a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é um momento em que o cristão tem a oportunidade de tirar suas dúvidas e até apresentar o que aprendeu. A escola dominical é um assunto direto com o professor. Não é indireto, é direto. Professor, o senhor está tratando esse assunto? Quantas escolas, né? Quantas revistas de EBD nós tratamos sobre batalha espiritual à luz da Bíblia, né? É verdade, irmãos, existe uma batalha espiritual, é verdade. Que existe Satanás e os seus demônios que lutam todos os dias contra a igreja do Senhor. Sem dúvida. Seja através de leis, seja através de homens específicos, seja através do próprio circunstância para nos afetar como cristãos. É impossível negarmos a batalha espiritual. Onde é que vocês aprenderam isso? Na escola bíblica dominical, meu irmão. Eu estava lá domingo de 9 horas, tirando um pouco do meu tempo, ainda jovem, estudando de segunda a sexta, para estar lá aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, se alimentando da Bíblia. Isso foi para mim um escudo até hoje, o que eu aprendi na minha escola bíblica dominical, meu feijão com arroz, de vez em quando tinha um pedacinho de carne, mas era muito difícil na escola dominical, mas era o alimento que eu precisava, suficiente. Você pode olhar, Ednilson, via de regra, as igrejas que defendem o movimento batalha espiritual, elas não têm escola bíblica. Isso. É impressionante, não tem escola bíblica, não tem culto doutrinário, não tem culto doutrinário. Quer dizer, por que não tem? Porque não tem valor a escola dominical para esse povo. Não tem importância estudar com profundidade a Bíblia. O que é importante para eles é o testemunho. O importante para eles são as suas experiências. Por isso que existe tanto espaço para testemunhos e experiências nas igrejas neopentecostais. Por quê? Porque a experiência vai convencer você de que eles estão certos. Não é a Bíblia que vai convencer, até porque não tem como. Mas as experiências. O problema das experiências é que se nós chamarmos um Umbanda, ele vai falar das suas experiências. Se nós chamarmos aqui um kardecista, ele vai falar das suas experiências. Se chamarmos os hinduístas, ele vai falar das suas experiências. Então nós precisamos de algo mais sólido, mais resistente ao tempo, à circunstância, ao espaço, do que experiência. E o que seria a não ser a Bíblia, a palavra de Deus como nosso norte, como nosso sustentáculo, né? Como um alicerce para firmar os nossos pés. Porque, Ednilson, se nós for basear a nossa vida com Deus na base de experiência, nós estamos perdidos. Com isso, eu não quero dizer que não existe experiência. Existe, meu irmão. Deus pode falar ao seu coração. Eu acredito em visões. Eu acredito em profecias. Agora, que visões? Que profecias? Todas aquelas que respeitam as Escrituras. Simples assim. Todas aquelas que respeitam a palavra de Deus. Todas aquelas que estão debaixo da palavra de Deus. Lembrando que visões e profecias não é uma forma ordinária. Não é uma forma comum, ordem, natural de um culto. É uma coisa extraordinária. Quando Deus quer dar uma profecia a alguém, é uma coisa extraordinária. Às vezes a gente está tão negligente com a Bíblia, lendo as Escrituras, que Deus usa os seus profetas.
Ninguém está lendo a Bíblia, ninguém. Aí Deus usa os profetas. Você nunca mais teve uma oração e Deus vai e permite uma visão. Isso é mais para nos instigar, para chamar a nossa atenção a uma consagração para a verdadeira batalha espiritual. Não é verdade? Isso aí. Eu também, pastor, eu também testemunho que muito do que eu aprendi sobre a palavra de Deus, muito do meu conhecimento, do conhecimento que tenho da palavra de Deus, eu adquiri na escola bíblica dominical. Muito mesmo. A maioria das coisas que sei da Bíblia, eu aprendi na escola bíblica dominical. É uma boa escola e realmente consegue gerar muito conhecimento bíblico na vida do cristão. E é esse conhecimento bíblico que protege o cristão dessas heresias, que protege o cristão dessas falsas doutrinas, né? Esse conhecimento bíblico. Você falou aí de uma coisa que até me sugeriu aqui um tema para uma próxima live, né? Nesses dias, pastor, a gente tem visto aí, a gente já estava vendo um fenômeno de profecias, de revelações, já vinha ocorrendo desde que essas redes, essas mídias sociais começaram a ganhar força, começou a surgir um movimento de revelações. A pessoa tem uma revelação e grava essa revelação ou num áudio, ou alguns são mais ousados, gravam um vídeo falando da revelação que teve e jogam essas revelações que tiveram nas redes. E como a rede assim ela é ilimitada, né? Ela tem um poder de difusão muito grande, muito abrangente. Rapidinho essas revelações correm o país, correm o mundo, e alguns ficam assustados, né? E outros ficam assustados até demais. Bom, enfim, a gente tem visto aí, e aí com essa crise que a gente está vivendo, foi que surgiram ainda mais outras revelações, né? Eu estou falando daquela revelação mesmo que a pessoa tem, que Deus falou com ela, que diz que no ano que vem vai ter uma catástrofe, ou que ontem de madrugada Deus teve um sonho e me deu um recado para me entregar para a igreja do Senhor nesses últimos dias. Bom, eu queria sugerir um tema para a nossa próxima live, baseado nessas revelações, né? De repente, poderíamos discutir aqui o que isso tem de Deus e de verdadeiro, né? Até onde essas revelações são realmente oriundas de Deus, consequentemente verdadeiras, né? As revelações divinas nos últimos dias, deveria ser o tema, né? As revelações de Deus nos últimos dias, ok? Porque eu tenho até me preocupado, tem tido muita coisa aí, muita coisa mesmo. Eu vi que você ficou um pouco meio decepcionado, posso até dizer a palavra arrasado, com o negócio do cabelo. Eu vi você pregando na igreja em Apudi. Quem mandou aquilo foi um irmão, mandou para mim, um pastor, mas ele mandou com um tom irônico, né? Ele não mandou porque acreditava naquilo. Mas o que há de cristãos que abraçaram aquilo, né? Por encontrar. Isso. E disseram, eu encontrei um cabelo na minha Bíblia. Meu querido, você vai encontrar um cabelo na sua Bíblia, porque é normal que os cabelos caiam, é normal que a sua Bíblia tenha. Eu quero que você encontre alguma coisa extra, para encontrar uma nota de R$100, uma nota de 50. Eu quero ver um irmãozinho pobre encontrar uma nota de R$100 na Bíblia. Não tem perigo disso acontecer, mas um cabelo. Aí como se não bastasse, outra coisa da batalha espiritual, Ednilson, os poderes místicos dos objetos, né? Eles atribuem poder místico aos objetos. Eu participei de uma expulsão de demônio, né? Para expulsar o demônio de um jovem. E o pastor estava com a gente, né? Tava outros pastores. E o jovem estava usando um crucifixo. Aí o pastor olhou assim para mim. Eu acho que ele já estava se amostrando já, né? Ele olhou para mim e disse assim, olha, eu vou tocar naquele crucifixo e aquele jovem ali vai se manifestar.
Isso ele disse para mim, né? Eu disse, vá com Deus, né? Eu não sou Roberta Miranda não, mas vá com Deus. E ele foi mesmo, ele foi lá e chegou no jovem, quando ele triscou no crucifixo, ele ficou possesso jovem e começou a mudar de voz e tudo mais. Aí vamos supor, eu pego uma experiência dessa e vou dizer que tudo que é crucifixo tem demônio, né? Mas por que que os outros que você triscou, as outras pessoas não se manifestaram, né? Não se manifestaram, né? Exato, exato. Então, assim, a gente não pode criar doutrina com base em experiência. Vamos pedir a Deus misericórdia, vamos pedir a Deus sabedoria, vamos pedir a Deus para ajudar o nosso povo a amar as escolas dominicais. Ô, pastor, mas de domingo, sim, meu querido, de domingo, não é pecado, não. De domingo mesmo, você vai lá, ouve a palavra de Deus, é abençoado. E isso é um bem maravilhoso para você estudar mais a palavra de Deus. Inclusive, viu, pastor? Pronto, aproveitando essa citação que você fez dos objetos, as doutrinas da batalha espiritual influenciaram também a prática dessa questão da espiritualização do objeto para o bem, né? E assim, o que acontece? Alguns entendem que o objeto, ou ele está consagrado a Satanás, e aí você está consagrado a Satanás, ele só serve para o mal. Ou ele está consagrado a Deus, aí ele só serve para o bem. E aí, a partir dessa ideia, tudo que vai ser usado na igreja, eu preciso consagrar a Deus. Eu já tive de assistir mais de um culto, não na nossa igreja ainda, pelo menos na nossa igreja eu não vi não, mas eu já tive de assistir mais de um culto, pastor, onde durante o culto, a igreja adquiriu algum utensílio, por exemplo, um instrumento musical. E antes que esse instrumento começasse a ser tocado numa música, era preciso que fosse feita uma oração de consagração daquele instrumento, para que a partir dali, aquele instrumento só servisse para tocar para Deus. Ali ele estaria sendo consagrado a Deus e, portanto, ele estava sendo abençoado para só tocar para Deus, né? Porque, ou, na visão deles, ou o instrumento está consagrado a Deus ou está consagrado ao diabo, né? Na verdade, é uma mistura do mundo espiritual com o mundo físico, né? Quando, na verdade, não tem nenhuma base bíblica para isso. Pastor, havia consagração dos objetos no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o que existe é uma oração de gratidão pelo pão e pelo vinho, né? Não é nem uma oração de... O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas agradecemos a Deus pelo vinho, que representa o corpo, e agradecemos a Deus pelo pão. O pastor Jair Missões, ele diz, rapaz, nas nossas igrejas também tem cultos de libertação. O que os amados têm a dizer sobre isso? Culto de libertação. Meu querido, é o seguinte, eu acredito na libertação. Né? Exato. Eu acredito na libertação, eu sou testemunha disso, o Ednilson também. Fomos libertos das garras de Satanás para Cristo Jesus, mas não foi através de um culto, foi através da pregação da palavra. Então, culto de libertação é perder o foco do que é a libertação. Libertação é um pecador escravizado pelos pecados, pelo diabo, ouvir o evangelho de Cristo. Qual é a composição do evangelho? 4 palavrinhas, né? 3 palavrinhas básicas, o que é o evangelho. É dizer que nós estamos condenados, não podemos ser o nosso próprio Salvador, mas Deus mandou Jesus resolvendo esse problema. Isso é o evangelho. Temos todas as quartas-feiras aqui em Mossoró. O que é os cultos de libertação? O culto evangelístico. É nós pregando o evangelho que liberta o homem do pecado, liberta o homem das garras de Satanás. Esse é o culto bíblico de libertação. Agora, a partir do momento que você faz um culto para expulsar demônio, com essa temática de libertação, além de não ter base bíblica, você está dando ênfase a esse movimento batalha espiritual. Eu peço aos pastores, né? Não façam culto de libertação, façam culto evangelístico. Prega o evangelho. Você quer um poder mais libertador do que o evangelho?
que você diz, Ednilson? Pois nessa sua visão aí, eu complementaria o seguinte. Na verdade, assim, você já falou muito bem. Mas, assim, eu só faria a seguinte pergunta. Você quer, no culto de libertação, você quer libertar quem? Quem é que você quer libertar? Você quer libertar o cristão? Poxa, e ele não já foi liberto, não, quando aceitou Jesus? O sacrifício vicário de Jesus não foi suficiente, não, para libertá-lo das garras do mal, do pecado, do diabo? Não, então não é para libertar o crente, é para libertar o ímpio. Poxa vida, você vai libertar o ímpio para ele fazer o quê? E você vai libertar ele como? Vai libertar ele do diabo e ele vai ficar na mão de quem? Porque se o camarada não cair na mão de Jesus, é lógico que ele vai estar sempre na mão do diabo. Se você não cair na mão de Jesus, né? Uma vez a gente estava evangelizando, eu não cheguei a ver essa cena, mas os meninos viram e me disseram. Estava evangelizando e um dos irmãos que estava com a gente era muito engraçado, e um irmão disse assim, o irmão estava muito triste, aí o irmão engraçado perguntou, por que você está triste? Disse, rapaz, eu estou muito triste porque são muitas almas perdidas. Ele viu que as pessoas não estavam querendo aceitar Jesus. Sim. E aí ele disse, não, meu irmão, não se perde uma alma. Não se perde uma alma? Ele disse, não se perde não. As que Jesus não quiser, o diabo quer. Então é assim, ou você está na mão de Jesus ou está na mão do diabo. Aí você vai libertar o ímpio da mão do diabo para ficar na mão de quem? É o que você disse, só existe uma libertação, é a conversão. O cidadão tem a opção de se converter a Jesus Cristo, através do arrependimento dos seus pecados e da fé em Jesus e no poder do seu sacrifício substitutivo na cruz. Pronto. Se ele se converter de verdade, ele foi liberto. Se ele não se converter, ele nunca será liberto. Não existe outra libertação. Né? Então, você vai libertar de quê? Infelizmente, como o irmão citou aí, tem isso também nas nossas igrejas. Nossas igrejas, como as igrejas evangélicas, até as igrejas evangélicas tradicionais como um todo, sofrem também com o acesso à entrada de heresias, de falsas doutrinas. Infelizmente, a gente sofre isso aí. Não tem como fugir por pessoas despreparadas, né? Igreja com pouco estudo da Bíblia, obreiros com pouco preparo, né? Estão à frente dessas igrejas. Ou até obreiro que já bebeu em outras fontes e veio para a nossa igreja, chegou assim misturado. Infelizmente tem, mas não era bom que não tivesse. Mas se tem alguém nos assistindo que faz culto de libertação, em nome de Jesus, acabe com isso. Faça culto evangelístico, como diz o pastor Arthur. É verdade. Se os amigos tiverem alguma dúvida sobre o assunto, estamos à disposição. A gente vai orar encerrando a nossa live. Fique à vontade, pastor, eu não entendi essa parte, ou então o Ednilson. Ou então, se ficou tudo esclarecido, a gente agradece a Deus por todos vocês terem ficado conosco até aqui. Muitos já compartilharam nossa live. Nós temos um bom número de pessoas nos assistindo pelo horário, né? Já são 11 horas, 11h10, e nós temos aí mais quase 20 pessoas. O Jair Missões, ele está dizendo assim, até porque nesses cultos só dá crentes, né? Não sou de acordo com cultos de libertação. É verdade, pastor Jair. Realmente, como a Ednilson disse, como é que você faz um culto de libertação que só dá crente, né? Só dá crente. Está errado esse negócio. Agradecemos ao evangelista Alex, que nos acompanha. Agradecemos ao pastor Davi, que está conosco. Deixa eu ver, Juvaneto. Não sei como é que se pronuncia. Acho que é Tauane. Evangelista Flaviano Costa também está conosco. A irmã Netinha. A Diana também está conosco. Acredito que junto com o pastor Alexandre. A nossa missionária, a professora Gilmara Diógenes também está acompanhando nossa transmissão. Israel Cabral, da Igreja de Cristo em Melancias. Deixa eu só fazer um convite aqui a vocês. Na verdade, quero fazer 2. Amanhã é a live com a nossa professora Gilmara. Às 9 horas, é mais cedo, com Gilmara, sobre o cristão e o sofrimento. À luz das Escrituras. Acho que é 9h30, viu, Ednilson? 9h30. Tem um cartaz. Como o celular está aqui, eu não consigo ver o cartaz, mas acho que é esse horário. E quarta-feira que vem, vou ter uma conversa com o Chaga Sobrinho. Chaga Sobrinho
Eu entrei em contato com ele e ele se disponibilizou uma live pelo Instagram. A temática que eu vou tratar com o Chagas Sobrinho, quarta-feira que vem, dia 13, é o louvor em tempos de crise. Chagas Sobrinho é um dos melhores compositores do Brasil. Pode ter iguais, agora melhor é bem pouquinho. E eu vou conversar com ele justamente sobre os louvores dele, né? Sobre o louvor em tempos de crise. Então, se você puder nos seguir no Instagram, nos segue lá. Presbítero Ednilson, a gente vai voltar também a fazer novas lives. Já até deu uma sugestão, né? Qual foi o tema que você sugeriu para a próxima? A revelação de Deus nos dias atuais. Sim, correto, ótima temática. Deixa eu ver aqui. Tawane tá rindo, Tawane, porque eu não sei como é que pronuncia. Eu acho que é Tawane, né? Ana Paula nos acompanha. O Israel está dizendo assim, Israel diz, tem muito crente aí desconectado. É verdade. É verdade, tem muito crente desconectado. Deus te abençoe, Israel, Deus abençoe o povo. No finalzinho aqui, Flaviano diz, o que tem a dizer sobre os objetos de cunhos judaicos. Existem muitas denominações que adotam a utilização desses utensílios. Aí fica para outra live, né? Porque não usam com o mesmo propósito que as igrejas... Isso, não é batalha espiritual, né? É judaísmo, né? É a judaização da igreja cristã. A judaização outra temática, da igreja cristã. Pronto, exatamente, a judaização outra da igreja temática cristã. muito boa para a gente trabalhar. Ednilson, ora encerrando. Obrigado, Ednilson, por prestar aí o seu tempo, o horário. Louva a Deus por sua vida, por sempre estar disponível a ajudar aí o nosso povo sobre uma temática tão complexa como essa. Todos vocês ficaram conosco até agora, muita gente compartilhou nossa live, muita gente mesmo. A gente vai pegar a sua nossa live e vou colocar no canal do YouTube. Se quer rever o assunto, pastor, eu vou ouvir de novo. Será que é Denilson disse aquilo, hein? É só pôr no YouTube lá, você vai ouvir o que a gente disse, o que a gente deixou de dizer. A gente se desculpa se a gente não tratou de todo o assunto. Eu acho que é quase impossível esgotar um assunto desse em uma live, né? Em uma live. Pode orar, Ednilson, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por este momento e te oro por cada servo e serva do Senhor que nos assistiu e que a tua palavra que foi demonstrada por meio deste canal de comunicação chegue clara ao entendimento deles. Em nome de Jesus, os abençoa com a tua palavra, os abençoa, ó Deus amado, e iluminando a mente e o coração, para que se firmem, Senhor amado, no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, também te oramos pela situação que vivemos, que a igreja passa. Fortalece cada um de nós para passarmos por essa situação, que a seu tempo, certamente, voltaremos para os nossos templos, para te adorar, meu Senhor amado, nas casas de oração. Amém. Deus abençoe vocês, amados irmãos. Até amanhã, às 9h30, vou estar conversando com a nossa missionária Gilmara sobre o cristão e o sofrimento. Tem alguma dúvida sobre o assunto? Pergunte amanhã, tá bom? Agradeço a vocês, agradeço a irmã Netinha Alves, parabéns, gostei muito de assistir o assunto. Luciena Oliveira, Deus abençoe. E no finalzinho aí também o nosso evangelista Flaviano Costa. Valeu, tchau! Valeu!